Então, podemos começar. Desculpem os problemas técnicos. A gente vai dar início então para a apresentação do trabalho Direito e Identidade de Gênero, enquanto direito fundamental da personalidade, a autodeterminação ético-existencial da pessoa transexual e a sua integração nas relações jurídicas de direito privado, de Gabriela de Oliveira Moura Souza e Josiane Bezerra de Menezes, correto? Meu nome é Gabriela, estou falando do Projeto de da Universidade do Ceará. Faço parte do grupo de pesquisa da UFOP, sob a orientação da professora Josiane Bezerra de Menezes, sobre a constitucionalização das relações privadas. Faço parte também do Centro de Assistência Jurídica Universitária da Faculdade de Direito da UFC, que faz assistência jurídica universitária popular para o movimento LGBT no Ceará. Por que a gente queria estudar esse tema, né?
Por quê? Porque a pessoa que deve decidir o tipo de intervenção do seu corpo físico que deve sofrer para que ela possa afirmar o gênero que ela, com o qual ela se identifica. A segunda alteração seria no campo do direito da família. E aí, a despeito da vasta evolução do direito de família brasileiro, já alcançou paradigmaticamente outras áreas, inclusive com a nossa principal fonte de pesquisa, que é a Itália, enquanto na Itália a gente coleta material mais relacionado à autonomia e à autodeterminação, porque vai de maior vanguarda, no direito de família nós estamos por aqui. Mas mesmo assim, no campo do direito de família, nós ainda vamos enfrentar dificuldades, especialmente no que diz respeito à reprodução assistida, porque hoje nós já passamos essa questão do casamento, porque já há decisões permitindo, inclusive até resolução do Conselho Nacional de Justiça, permitindo que os cartórios, aliás, determinando que os cartórios tenham realizar esse tipo de negócio jurídico, que é o casamento. Mas a segunda parte diz respeito à reprodução assistida. Então, nesse caso, nós também vamos, no plano do casamento, nós ainda vamos encontrar outro ponto que também vai conversar com a matéria da identidade, que é a anulação do casamento. Nosso Código Civil ainda trata do casamento, da anulação do casamento, por erro essencial à identidade do corpo. Mas o que é a identidade? A identidade é um dado concreto, digamos assim, não é maleável, é um dado estático ou é um dado dinâmico. Porque admitindo que uma transexual hoje qualificada como mulher e com nome social e reconhecido na sua documentação, venha a encontrar uma pessoa do sexo oposto com quem se tornou um relacionamento afetivo sexual e pretenda casar. Teria essa pessoa o dever de comunicar todo o processo de aperfeiçoamento identitário até então
nosso tempo nesse primeiro trabalho, eu gostaria de apresentar, de nos apresentar, em virtude desse incidente técnico, nós não podemos fazer essa apresentação, mas nós somos, aqui nós estamos na Universidade de Fortaleza, especialmente essa é a sala, nossa sala de aula da cadeira da disciplina de Direito e Personalidade, do mestrado, e aqui também, onde nós nos reunimos 2 vezes por mês para tratar dos temas do nosso macro projeto, que é Direitos Humanos e Direito de Personalidade, sob a perspectiva do direito civil constitucional. Então, nós temos esse grupo que congrega 15 alunos do doutorado, mestrado e graduação. Nós temos aqui apenas alguns deles, outros não puderam estar presentes, do diálogo, ou são professores do aula, né? A Raquel é uma das que ainda não está conosco no mestrado, porque ainda faz curso de Direito em uma outra universidade, na Universidade Federal do Ceará, onde eu também sou professora. Então, eu agradeço muito a participação e passo agora a palavra ao professor Wilson. Então, professor Josiane, agradeço você e a Gabriela pela excelente participação, pela fala, que foi muito instigante ontem mesmo no debate. Estávamos comentando questões ideológicas do que ferramentas que auxiliem a encarar os fatos sociais, as transformações sociais, né? Como os fatos relatados, né? A questão do direito à identidade sexual, em especial os casos colocados da transexualidade, da construção da identidade sexual e os exemplos, né, nos possíveis casos concretos aí relativos a erro, né, de identidade, né, parece que nos obriga a forçosamente relativizar essas questões, né, para melhor abordar o direito no caso concreto, né. Essa dinâmica, que eu não sei se alguém gostaria de colocar alguma questão. Eu, na verdade, eu teria uma questão, na verdade seria mais uma investigação, uma dúvida, porque vocês colocam na apresentação de vocês, no trabalho de vocês, a questão da boa-fé objetiva, que a pessoa, ao construir uma relação afetiva com o outro, ela teria, com base no princípio da boa-fé objetiva, informar que ela passou ou está passando por um processo de mudança de sexo, né? Se antes ela era do sexo masculino, agora ela se tornou uma mulher, por exemplo. E aí eu só questiono se isso não seria, talvez, se isso não traria algumas implicações para o direito ao esquecimento do próprio sujeito, porque às vezes o processo de inversão do sexo, né, de mudança do sexo é tão doloroso, que essa pessoa pode se remeter a lembranças passadas de discriminação e outros atentados que ela não quer mais lembrar. Ela não quer mais lembrar que um dia ela já teve um órgão sexual que ela não se identificou. E assim, seria somente um questionamento se não haveria um atentado ao direito de esquecimento, até mesmo a privacidade do sujeito que está realizando essa mudança de sexo, ou que já se entende hoje, se antes era homem, hoje já se entende integralmente como uma mulher, que não quer lembrar do seu passado como homem, ela quer seguir a sua vida daqui para frente como uma mulher, e mesmo em relacionamentos futuros ou presentes afetivos, ela não quer lembrar e recolocar. O processo de construção identitária não é que ela não seja mulher hoje ela é mulher, né? Sempre foi mulher, na verdade ela queria se adequar ao corpo que ela era. Então, isso é um aspecto da autodeterminação que envolve dados íntimos, privados, que a privacidade, assim, que a gente usa como referencial no Estatuto Voluntário, diz o seguinte: as minhas escolhas não podem ser usadas para me discriminar. Então,
atual arte da medicina não tem mais perspectiva de cura e sim de cuidado, de cuidado da pessoa, de aplicação de cuidados paliativos que dão conforto, que dão alívio ao sofrimento da pessoa, principalmente do menor de idade, mas que não há mais perspectiva de cura. Então, nesse âmbito entra a discussão em Portugal comunitário sobre os cuidados paliativos, encarando a morte como um evento natural da vida e que precisa-se de ser cuidado, entendendo a dignidade da vida da pessoa naquele momento delicado, de proporcionar a diminuição do sofrimento, proporcionar cuidado e não ser uma desistência da vida, e sim entendendo a dignidade daquela pessoa naquele momento delicado da vida, permitir que ela tome conhecimento sobre as áreas perspectivas, que ela tenha informações necessárias para que ela possa construir o seu sentimento livre, esclarecido, informado a respeito dos tratamentos, dos medicamentos que a pessoa deseja se submeter nesse momento da vida, e entendendo que nesse momento, só um pouquinho antes, teve que o Brasil ainda não tem uma legislação, uma lei nacional específica a respeito da orfandade, desses alunos do orfandade, cuidados paliativos, e que nós temos de mais adequado nesse momento, que trata desses pontos, principalmente são resoluções do Conselho Federal de Medicina, como a Resolução 1085 de 2006 e a Resolução 1936 de 2009, que instituiu o novo Código de Ética Médica que fala dessas questões, e esse problema da fronteira entre a livre manifestação da gente e os deveres de proteção e cuidado. E que a gente está tratando do menor de idade, que, segundo o regime de capacidade, esse menor de idade ele é adulto, relativamente incapaz, mas não teria, a vontade dele seria expressa, seria veiculada por meio
Então, é entender que, em determinadas circunstâncias, é possível, sim, que a despeito de um sistema de incapacidade civil, que é regido de acordo com 16 ou 18 anos, capacidade absoluta ou capacidade relativa, é possível que a adolescente apenas manifeste, sim, no caso concreto, plenas condições de entender a situação no qual ele está inserido, portanto, se determinadas aquelas condições a respeito das circunstâncias. Então, esse foi o estudo que nós vemos desenvolvido, especificamente nesse ponto, tentando verificar a Convenção sobre os Direitos da Criança, quando ela fala que o menor deve ser ouvido, na medida que ele consegue formular juízo, e ele deve ser ouvido pelo processo judicial administrativo relacionado a ele. Esse foi o estudo que nós estamos desenvolvendo nesse ponto. E o Arthur levou a palavra para ouvir as considerações. Luciano, obrigado pela exposição. Também você coloca outro tema desafiador, né, que é essa questão, enfim, da existência de um direito esse reclame existencial, esse reclame que você chama a atenção para a criança em uma situação liminar como a que vocês apresentou da adolescente, nos faz pensar se, em termos gerais, estão desenvolvendo. Eu te coloco uma questão, uma provocação. Estão desenvolvendo um modelo padrão de ser humano ocidental com ser humano planetário, ou as vicissitudes dos modelos culturais diferenciados, eles teriam uma influência que poderia resultar em outras formas de abordagem do mesmo tema em outras culturas? Perspectivas culturais deveriam ser consideradas na medida que nós tratamos do direito como relacionado com aspectos culturais, na medida em que nós entendemos que não é um fenômeno isolado, sim, aspectos culturais deveriam ser levados em consideração. Posso fazer uma moderação ainda na metodologia? Depois passar para o professor Lino. Claro, José. Esse ponto de partida de todo o nosso grupo é entender que os direitos humanos e fundamentais permeiam também por óbvio o direito civil, porque o direito é um sistema. E aí, assim, a nossa metodologia é a metodologia civil constitucional que não setoriza o ambiente de discussão apenas na vetinha do direito civil, porque isso não seria concretamente razoável. Né? Então, nessa discussão sobre autodeterminação, que nós localizamos no plano do direito civil, especialmente na parte do direito à personalidade, para fazer a leitura desse material. Obviamente, a gente parte dos direitos fundamentais, inclusive das referências internacionais dos direitos humanos. Então, nós conseguimos localizar aqui, sendo que trata de capacidade civil para dispor sobre o tratamento ou para dispor do seu próprio corpo em função do tratamento médico. Então, claro que envolve aspectos culturais, porque até mesmo no momento de interpretar o direito, considerando o sistema, o aplicador precisa de uma referência da realidade. E claro que você vai contar com os dados culturais, mas essa abordagem Inicialmente gostaria de agradecer aqui o convite do professor Luiz Madeira, professora Célia Abreu, para participar desse seminário de direitos fundamentais. E sei que eu vou falar hoje sobre um aspecto específico dos direitos fundamentais, que é o devido processo legal nos processos administrativos sancionadores. Quer dizer, quais são as peculiaridades do devido processo legal nesse tipo de procedimento administrativo, quais são as peculiaridades que existem nesses procedimentos, que
Estado e, especificamente, aí, no estudo de caso dos procuradores do Estado, né? Então, inicialmente, gostaria de falar sobre as garantias processuais desses processos administrativos sancionadores. A primeira e mais importante delas é o direito à citação e à intimação pessoal. Então, essa é uma garantia fundamental para o conhecimento do processo. Por quê? As pessoas têm que ter o direito de ter ciência do inteiro teor do processo, de todos os termos do processo, e o direito de opor, desde logo, todas as objeções, exceções que sejam apresentadas em relação ao próprio desenvolvimento e à própria admissibilidade desse processo. A Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado, ela vai estabelecer lá no seu artigo 44.4, que é prerrogativa do Procurador do Estado tomar ciência pessoal dos atos e termos do processo. Não só os processos administrativos onde ele funciona, mas também esses processos administrativos onde ele pode ser eventualmente sancionado. Por quê? Porque o direito à intimação pessoal seria algo diverso do direito à intimação de um advogado numa atividade, numa lide forense. Porque essa atividade, ela não é uma atividade estranha, quer dizer, o procurador do Estado, o administrado, ele não é um interessado indeterminado, desconhecido, que muito menos tem domicílio indefinido. Por definição legal, ele tem um domicílio próprio, o domicílio do seu serviço. Então, ele tem o direito de ser intimado pessoalmente naquele local. O Superior Tribunal de Justiça já fixou esse entendimento em diversas decisões. Cito aqui o mandado de segurança 8545, em que ele vai dizer o seguinte: a Constituição e a lei asseguram a observância do devido dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com intimação pessoal do interessado, somente sendo possível a comunicação por meio de comunicação oficial, no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido. Outra das garantias processuais do devido processo legal, do processo administrativo sancionador, é o direito à prova. O direito à prova, substancialmente, trabalhada na ideia de que são ilícitas todas as provas que sejam obtidas no processo administrativo sancionador com o cerceamento do direito de defesa do interessado. Quer dizer, num processo administrativo, nem tudo é válido para a obtenção da verdade. A verdade só pode ser legitimamente obtida se seguida através de um procedimento. O direito à prova, ele não pode ser exercido a qualquer preço. Então, são inadmissíveis nesse procedimento as provas obtidas por meios ilícitos. É ilícita aquela prova que viola uma regra de direito material, seja constitucional ou seja legal, no momento da sua obtenção. Quer dizer, então, violando uma regra de direito material, você tem a inadmissibilidade daquela prova. Ora, o que significa dizer que aquela prova é inadmissível? Significa dizer que ela não pode ingressar no processo. E se ela ingressar no processo, ela tem que ser desentranhada. Então, aí a inadmissibilidade das provas vai estabelecer essa configuração. Olha, no direito brasileiro, a partir da Constituição de 1988, o sistema que vigora é o sistema da inadmissibilidade da prova ilícita. Sendo ilícita a prova, em qualquer circunstância ela tem que ser retirada do processo. Quer dizer, e é assim inconstitucional o juiz não determinar o desentranhamento da prova ilícita. Então, para esse sistema, inadmite-se qualquer tipo de prova ilícita.
garantias processuais substanciais. Quais são as garantias no devido processo administrativo? Quais são as prerrogativas do administrado? E no nosso caso concreto aqui, as prerrogativas na carreira de Estado do Procurador do Estado. A primeira questão fundamental é o direito à imparcialidade do juiz administrativo. Então, a imparcialidade é um pressuposto do processo administrativo. Mas o que significa a imparcialidade? A imparcialidade vai além do sistema de impedimentos e suspeições. A imparcialidade é algo que, no regime da Constituição, na acepção do devido processo legal da Constituição de 1988, ela expressa uma ausência do conflito de interesses. Toda vez que uma pessoa cumular as funções em que haja um conflito de interesses, há uma fundada suspeição de parcialidade. Ora, e essa suspeição é num sentido objetivo. Por exemplo, há conflito de interesses quando na mesma pessoa se reúnem as funções de representar o interesse dos administrados e de julgar esses próprios administrados. Vamos pensar aqui, por exemplo, num representante de uma associação de classe, um representante da associação de procuradores, que fosse também parte daquele colegiado que julgasse os seus pares, que exercesse o processo administrativo sancionador. Haveria aí uma incompatibilidade entre as duas funções. Embora não expressa na Constituição, não expressa na lei, e normalmente não expressa nas questões de impedimento e suspeição, nós temos aí uma incompatibilidade objetiva por conta da impossibilidade de reunir essas duas funções. Há conflito de interesses. Ele tem o dever de representar o seu associado em todas as suas funções, consequentemente em exercer o direito de defesa desse associado, e ele não pode, evidentemente, julgar, porque ele não poderia exercer o papel de julgador e o papel de defensor na mesma perspectiva. Há uns anos atrás, ocorreu um caso no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, versando sobre a possibilidade de um presidente de associação de classe ser também membro do Conselho Nacional do Ministério Público, que tem a função de julgar os promotores de justiça, né? Procuradores, etc. E foi consultado, na época, o consultor jurídico do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, o professor José dos Santos Carvalho Filho, e ele deu um parecer sobre essa questão, dizendo em que se resumiria essa incompatibilidade. Então, a primeira questão que ele vai abordar é a chamada incompatibilidade lógica. Então, é função do membro do Conselho Nacional do Ministério Público uma posição de neutralidade e de isenção, que um representante de classe não teria. Então, por uma incompatibilidade lógica, já não se poderia pensar no exercício concomitante dessas duas funções. Uma incompatibilidade sistemática, uma incompatibilidade com o sistema da lei do Ministério Público, como representante de uma carreira de advocacia do Estado, mas uma incompatibilidade também em relação a essa carreira. Uma incompatibilidade institucional. Então, essa tem uma relação com a incompatibilidade sistemática, na medida em que as instituições dentro do sistema jurídico são cometidas a elas funções congruentes com a sua natureza e com o seu objetivo. Então, haveria uma incompatibilidade entre a instituição da representação na associação de classe com a função de julgamento dos membros dessa própria classe. E também, por fim, uma incompatibilidade ética em relação a essas funções, porque a pessoa não poderia
processo acusatório que estabelece a absoluta separação entre as funções de defender, julgar e acusar. Então, por tudo isso, há uma incompatibilidade jurídica nessas questões. São poucos os casos relativos a essa noção, mas teve um que particularmente foi julgado na terceira vara federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em que se estabelecia um conflito entre o membro do diretor do Sindicato dos Médicos com a função de conselheiro do Conselho Regional de Medicina. Então, há um conflito, esse conflito é suscitado e o juiz julga procedente o pedido para afastar esse conselheiro, dizendo que seja obstada a participação nas eleições para a diretoria e o Conselho Regional de Medicina de médicos que exerçam cargos no Sindicato dos Médicos ou na Federação dos Médicos do Amazonas ou outra entidade civil que defenda interesses particulares. Então, a ausência de conflito de interesses é um fundamento do devido processo legal no que se refere a essa questão relativa ao direito à imparcialidade. Outra questão importante nesse fundamentado devido processo legal no processo administrativo sancionador é o direito à pessoalidade dos atos administrativos sancionadores. A punição administrativa ela exige um elemento subjetivo. Então, tem que haver uma culpabilidade. Não basta estabelecer uma mera situação objetiva para uma definição abstrata de competência para estabelecer a relação daquela pessoa com uma determinada conduta. É necessário um elemento pessoal, é necessário se definir a culpabilidade daquela pessoa naquela determinada circunstância. Por quê? O ato administrativo é um ato complexo. É um ato no qual aquele que está na defesa do Estado em juízo, para que o ato possa realizar-se, ele depende de uma cadeia complexa de pessoas. Ora, então não pode ser atribuído a ele, que tem aquela responsabilidade de fazer a defesa do Estado, todo o desenrolar dessa complexidade de atos necessários para que aquela defesa se exerça, se pura e simplesmente pela questão da sua competência legal na defesa do Estado. É preciso provar que há uma culpabilidade específica em relação a isso. Vou dar um exemplo concreto. Ora, não se pode responsabilizar um procurador por atos de terceiro dos quais aquela defesa judicial depende. Aquela defesa do Estado está sendo realizada. Por exemplo, naquilo que se refere aos embargos à execução. Nos embargos à execução, são absolutamente essenciais e necessários os cálculos para que aqueles embargos possam ser feitos. Obviamente, cálculos é uma expertise de profissionais da contabilidade, profissionais ligados a essa questão. Então, se esses cálculos não são realizados e eles são absolutamente necessários para que você possa interpor embargos à execução, obviamente o procurador do Estado não pode ser responsabilizado caso venha a perder esse prazo. Por quê? Porque é um serviço que não está sob o controle daquele procurador, depende de outras instâncias administrativas e, obviamente, ele não tem o poder de ascendência sobre essas instâncias. Consequentemente, ele não pode ser responsabilizado, o que faltaria aí para configurar o devido processo legal o elemento de pessoalidade, o elemento de culpabilidade. Outra questão extremamente importante na definição desse conteúdo, que seria o devido processo legal
no processo administrativo sancionador é o chamado direito à isonomia, ou seja, a obrigação dos órgãos correcionais de atuarem no exercício de suas atribuições com imparcialidade, permitindo que o processo administrativo sancionador seja uma apuração isenta e isonômica. Ora, então é fundamental que nesse processo administrativo, tudo aquilo que contribuir para o esclarecimento daquela situação, aquilo que vem à baila seja devidamente investigado. Ora, então, se determinados servidores se conduziram de maneira não adequada e esses servidores não eram aqueles que não era aquele que estava sendo originalmente acusado, a conduta dessas pessoas que tem uma relação com a conduta daquele que é acusado, ela tem que ser investigada assim no processo. Quer dizer, há que se ter um tratamento isonômico para que a verdade material, a verdade que deve surgir daquele processo administrativo sancionador, ela seja ampla. Então, o tratamento tem que ser absolutamente isonômico. Uma acusação que só centrasse o seu foco exclusivamente naquele que foi originalmente acusado, que foi objeto daquela portaria inicial, seria uma acusação anti-isonômica. Outro aspecto importante é o direito à impessoalidade do processo administrativo sancionador. Então, ele expressa essa ideia da impessoalidade, a vedação peremptória de distinguir interesses onde a lei não permite que haja nenhum tipo de discriminação. Então, a administração pública não pode dar preferência a interesses que porventura tenha, enquanto pessoa administrativa, sobre quaisquer interesses finalísticos que lhe sejam cometidos. Então, é a ideia do princípio da proporção, do princípio da impessoalidade nessa circunstância. Então, a administração pública ela tem que conquistar uma prova no processo administrativo sancionador, seguindo a todos os preceitos, mas fundamentalmente estabelecendo uma apreciação de toda e qualquer prova. Ela não pode escolher as provas que quer apreciar e negligenciar as outras provas. Ela não pode tratar as provas da acusação de maneira diferenciada em relação ao que ela trata as provas da defesa. Ela não pode fazer o que um juiz eventualmente poderia fazer com base no livre convencimento, que é estabelecer que o convencimento dela já está suficiente provado por determinadas provas. Não, isso é violar o princípio da impessoalidade. Ela tem que se pronunciar sobre todas as provas e se pronunciar de uma maneira peremptória, de modo que possibilite, eventualmente, em sede de recurso, se fazer o devido confronto em relação a isso. Isso agora vem mudando, vem estabelecendo essa mudança até no processo judicial, com a ideia da superação da noção de livre convencimento do juiz e a obrigatoriedade também do processo civil de que o juiz examine todas as provas e se pronuncie sobre todas as provas, acabando com aquele famoso princípio do padre Santo Reef, que não há nulidade sem prejuízo. Então, são algumas noções materiais que eu queria trazer aqui, esboçadas, tanto das garantias quanto do conteúdo dessas prerrogativas, que estabelecem essa ideia de que o processo administrativo sancionador ele tem um conteúdo absolutamente concreto. Quer dizer, ele tem uma proximidade com o processo penal, mas ele tem peculiaridades que são próprias do processo administrativo, que vão dar a esse processo um determinado conteúdo. Ausentes essas características, essa ideia de imparcialidade, isonomia, impessoalidade, uma oportunidade da citação pessoal e integral, você teria um processo administrativo sancionador
absolutamente nenhuma. Pena que não temos, né, a plateia nossa. A plateia nossa da virtual. Ela vem assim, desvanecida aí nas falhas tecnológicas. Mas, parabéns pela fala. A gente tem procurado aqui também na UF trabalhar com conceitos de uma busca de uma motivação da decisão sobre princípios nacionais, né? Com todo um elenco que vá para além do princípio do conhecimento dos meios, e sim para parâmetros lógicos nacionais e terrenos, né? É uma dinâmica que está presente em vários debates contemporâneos. Agora, eu me pergunto, e também pela sua experiência, como é que você avalia, por outro lado, uma determinada ação da burocracia que passa a fazer da sua lógica burocrática um princípio de racionalidade. Eu pergunto isso, eu gosto que podemos puxar exemplos da lógica, seja da própria universidade, como faz processos administrativos, ou ensino de sindicância, ou até, eu recentemente, semana passada, estava questionando a atuação do INCRA, né, que diante de critérios critérios que perpassam a administração pública, né? Porque no caso é um conflito entre o INCRA e o ICMBio, ou seja, ambos órgãos de administração pública, mas que tem a leitura do ICMBio e o inimigo, né? Ou seja, passa a ter uma lógica de que é meu papel como procurador defender o órgão que eu represento, não defender uma lógica que fosse transversal, que considerasse a resolução jurídica do caso. Ou seja, às vezes a gente encontra no fato concreto, né, defesas e posições que ameaçam os princípios bem colocados na sua fala, em prol de uma defesa situacional grande. Eu acho que cada organismo, quer dizer, ele tem que ter o seu papel, quer dizer, né? No processo administrativo sancionador, e até nessa questão de conflitos entre órgãos, quer dizer, o papel tem que estar muito bem delimitado. Quer dizer, por exemplo, não pode existir um órgão que possa preponderar em relação ao outro. Por quê? Porque aí ele faz a gestão da prova, que lhe interessa, e estabelece ele a decisão. O governo federal estabeleceu, de maneira muito apropriada, aquela Câmara de Arbitragem. Então, existe, no âmbito da AGU, da Advocacia Geral da União, uma Câmara para fazer essa arbitragem entre órgãos. Quer dizer, quando dois órgãos entram em conflito, eles poderiam, cada um entrar com uma situação judicial, mas seria um negócio paradoxal, né, se tratando da mesma administração pública, mas aí eles vão para esse órgão onde você tem um árbitro que não é também ligado à AGU, quer dizer, embora ele tenha uma autonomia administrativa para fazer a arbitragem desse conflito e determinar onde está o interesse público. Porque é exatamente isso, às vezes o interesse público se perde na particularidade do profissional que acha que o ponto de vista dele é o mais concedâneo, né, com o interesse público. O outro acha exatamente a coisa diversa. Né? Quer dizer, então eu acho que essa individualidade, quer dizer, que vai caracterizar o que a gente chama da imparcialidade, da impessoalidade da administração pública, ela tem que efetivamente existir. Eu acho que no Brasil essas coisas se perdem, principalmente acho que no processo administrativo. Quer dizer, a administração ela é julgadora, mas ela é parte, ela tem um interesse acusatório e ela é parte, e aí você fica nesse enredo. Ou então um órgão pode preponderar sobre o outro numa determinada matéria, quer dizer, o INCRA pode preponderar sobre o ICMBio, quer dizer, então tem que haver essa distância recursal, tem que haver isso no âmbito das agências reguladoras, no âmbito dentro da administração pública. Eu acho que o governo federal evoluiu em
relação a isso, porque ele criou essa Câmara capaz de, pelo menos pelo que eu soube, tem dado alguns bons resultados nessa arbitragem de conflitos entre órgãos federais, né? Até estados podem se utilizar dessa Câmara arbitral, né? Quando tiverem conflitos com o órgão federal ou até mesmo conflitos entre si. Ela funciona como uma instância administrativa recursal. Mas ainda é um problema da cultura administrativa brasileira, né? Essa coisa autoritária. A gente vem lá do Lopes Perez, aquela tradição autoritária francesa, né? Do Estado napoleônico. Né? Mas é isso, eu te agradeço. Esse tema, né, na verdade, nossa atuação é, em certa medida, na identificação do procurador com a causa política. Né? Eu acho que isso é um erro. Até lá na Procuradoria do Estado, isso é um problema, porque antigamente essas funções eram mais separadas. Às vezes a gente evolui no direito administrativo também. Mas, por exemplo, você mandava um servidor consultar a Procuradoria do Estado, porque ele tinha certeza que a Procuradoria do Estado ia dizer o direito. Quer dizer, se ele tinha direito enquanto servidor, hoje você tem uma identificação, às vezes, da direção lá da casa, com determinada política do Estado, que o cara faz uma tese que defende a administração pública, uma tese sociedade. Resultado, os conflitos vão se sucedendo, a Procuradoria deixou de ser aquela instância que resolvia o problema, e o problema é resolvido no âmbito da política, no âmbito criminal, no âmbito do direito. Quer dizer, aquilo dele, ou então não é resolvido, a pessoa perde seu direito, ou vai ter que ir à justiça. Quer dizer, você aumenta o nível de litigiosidade, né? Então, o órgão administrativo podia fazer exatamente o contrário, né? Mas isso é um problema cultural, quer dizer, o problema é que esse, por exemplo, é um problema que já foi melhor resolvido no passado, hoje é pior resolvido. Há uma cultura. Eu acho que no governo federal ocorre um pouco o inverso. Já houve uma ultra defesa da administração pública no passado, pelos tribunais regionais federais, né, que o Tribunal Federal de Recursos era criado para defender a União, né? E hoje não, hoje é uma coisa mais impessoal, quer dizer, a própria AGU evoluiu nesse sentido, a especialização das funções, procuradorias federais, a AGU e tal, contribui um pouco para essa coisa de você ter um interesse público mais impessoal. Mas é difícil, não é uma coisa que não é simples.